Olá pessoal, tudo bom? Na semana passada eu havia falado com vocês que a partir dessa semana eu começaria a fazer uns vídeos comentando alguns assuntos que eu tratei um pouco de uma forma até superficial, né, no vídeo da semana passada, que foi um panorama aí sobre várias questões ligadas aí à cultura, tanto no federal quanto no estado de São Paulo. Tá? Então, eu falei sobre PROAC, Lei Aldir Blanc, entre outros assuntos. Se você não viu, assiste. Vou deixar aí um link para vocês. Tá? E hoje, então, eu vou começar a falar, né, mais detalhadamente sobre alguns temas que eu tratei naquele vídeo e sobre um tema novo também, né, que é aí o PROAC Lab. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o PROAC Lab, que acabou de ser lançado, né? E também um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, porque eu tenho percebido e também tenho recebido mensagem aí de gente de várias cidades questionando sobre a questão dos recursos aí remanescentes da Lei Aldir Blanc, né? E nas cidades a gente sabe aí que isso tem sido um problema até para conseguir distribuir esses recursos de uma forma mais democrática, que realmente ajude aí os trabalhadores da cultura que estão numa situação muito grave, né? A gente está em um acúmulo de tempo muito grande, mais de 1 ano e meio de pandemia, e esse dinheiro ele precisa chegar, né? Tem cidades, como eu já falei no vídeo passado, tem cidades que ainda não gastaram um centavo do dinheiro que foi recebido na Lei Aldir Blanc no ano passado, né? Então, vamos começar falando sobre isso, né? Então, mas fica aí também que eu vou falar um pouquinho sobre o PROAC Lab. Então, acho que a primeira questão aí que eu trago é essa questão da Lei Aldir Blanc, como eu já comecei a falar um pouquinho. Bom, a Lei Aldir Blanc, para quem não sabe, né, a gente teve aí uma parte do processo em 2020, algumas cidades conseguiram distribuir os recursos aí na totalidade ou quase na totalidade, mas a maior parte, né, das cidades ainda ficou com recursos remanescentes e algumas cidades nem mexeram nos recursos, né? Há aí números assustadores de que não, mais de 900 cidades do Brasil receberam o recurso e não tinham mexido no recurso até então, justamente porque a gente teve aquele problema no final do ano, né, com um decreto presidencial que foi publicado e que travou a destinação dos recursos uma questão, por um erro, né, para não dizer outra coisa, do governo federal. Né? E aí a gente conseguiu, fizemos uma batalha muito grande no Congresso Nacional, ali no âmbito federal mesmo, e acabamos conseguindo, junto também com o Tribunal de Contas da União, um acórdão que mostrou que não havia problema nenhum, que as cidades que já haviam recebido o recurso, que elas usassem esses recursos em 2021 e terminassem a distribuição do dinheiro. E isso é o que está acontecendo nesse momento. A gente está vendo aí os estados e as cidades fazendo aí, se mexendo e se organizando para fazer a distribuição dos recursos que ficaram ali no cofre, né, para que esse dinheiro não retorne aí para os cofres da União e esses recursos cheguem de fato aos trabalhadores da cultura, aos coletivos, aos técnicos e etc. Então, esse momento é muito importante para que a gente fique esperto também, para ver se esse dinheiro está indo, né, para quem precisa. Eu tenho recebido aí, como eu falei, mensagens de várias cidades, de pessoas ligadas aos conselhos, ou mesmo agentes culturais, que estão preocupados, né, porque a gente sabe que nem todas as cidades têm uma militância da cultura organizada, nem todas as cidades têm conselho, né? Nem todas as cidades têm uma prefeitura, uma secretaria de cultura que realmente trabalham pela cultura e muitas cidades, pela primeira vez, estão fazendo aí algum mecanismo de distribuição de recursos, de dinheiro para a cultura. Então, tem muita dificuldade, principalmente no caso de fazer editais, né? Porque muito desses recursos aí que remanescentes, eles vão ser distribuídos via editais.
E aí já está rolando várias polêmicas, inclusive em algumas cidades que eu tenho visto se o dinheiro pode ou não ser distribuído via inciso 1, inciso 2, inciso 3 da Lei Aldir Blanc. Lembrando que o inciso 1, né, é aquele inciso que faz a distribuição direto para pessoas físicas, né, principalmente para indivíduos. O inciso 2 é para coletividades, não necessariamente que tenham um CNPJ, mas para grupos, né? E para espaços culturais também, de todos os tipos, teatros, casas, etc. E o inciso 3 que seria o fomento, né, via, de vários tipos, e o principal deles que a gente conhece são os editais. Né? A maior parte das cidades optou por fazer dessa forma. Então, você aí que não sabe o que está acontecendo, né? Se na sua cidade isso já está acontecendo, se isso já começou, como está isso, comenta aí, né? Escreve aí nos comentários, conta pra gente como é que está isso, se a prefeitura já começou esse processo. Se você não sabe se a sua cidade tem ainda recursos remanescentes a usar, eu recomendo que vocês deem uma olhada no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Aí vocês vão poder, inclusive, dar uma olhada. Existe um controle que não é 100%, né, garantido, mas ali mostra como está esse momento a sua cidade. Né? Você clica ali, tem um mapinha, você clica ali nas estatísticas, você clica no estado, depois você dá uma olhada ali na lista de cidades, você consegue ver como está a sua cidade, tá? Se você não estiver conseguindo também, escreve aí nos comentários que a gente ajuda você a procurar isso, porque eu sei que nem todo mundo sabe mexer, né? Enfim, e é importante que você saiba, né? O quanto tem na sua cidade hoje para ser distribuído e se como a sua prefeitura está fazendo isso, né? Se você não sabe como isso está acontecendo na sua prefeitura, é importante que você cobre também, né? Nós que somos cidadãos, a gente tem obrigação aí de cobrar, né, os nossos governos de fazerem as coisas, né? Eles não podem simplesmente não fazer, né? E se o dinheiro ele foi recebido, ele tem que ser repassado por um dos incisos, né, da Lei Aldir Blanc, porque isso é o que está na lei. Uma das perguntas que me fizeram várias vezes, na verdade, é se esse dinheiro poderia ser usado para coisas da própria prefeitura. Não, não pode, né? Para por exemplo, um festival promovido pela própria prefeitura. Não. Esse recurso ele é um recurso de auxílio emergencial. Ele tem que ser para salvar os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, os espaços culturais, né? A produção cultural em si, e não, né, para político fazer benesse em causa própria para depois se dar bem mais para frente em questões eleitorais. Então, muito cuidado. Tá? As secretarias de cultura aí das cidades, inclusive, elas podem botar dinheiro próprio, né? As prefeituras podem botar dinheiro próprio e complementar os editais até para que eles tenham mais dinheiro um pouco, para que eles cresçam. E isso é o que vocês têm que batalhar nas cidades de vocês, né? Que haja uma complementação de recursos, porque afinal a cidade sempre tem recursos, né? Sabe, essa história de que não tem dinheiro para a cultura, tem sim. Né? Na verdade, tem muito mais dinheiro do que eles dizem que tem. A verdade é que nem sempre há um interesse de apoiar. Mas aí a gente sabe, né, que na época da eleição, esses candidatos a prefeito sempre procuram os artistas para tirar foto junto, né? E o que não é justo, porque não dá para apoiar a cultura e a arte só na eleição. Né? A gente está num momento difícil e esse é o momento. Então, junta um grupinho, né, de agentes culturais aí da cidade e vai atrás desses recursos, porque esses recursos são nossos por direito, né, existe uma lei para isso, né, não tem porquê a gente ficar aí passando aperto. Claro que são poucos recursos, mas o pouco às vezes pode ajudar muita gente. Eu tenho falado com pessoas de cidades pequenas, inclusive, que vai acontecer editais aí distribuindo, sei lá, R$ 1.000 para cada de premiação para cada agente cultural, mas R$ 1.000 já ajuda a comprar uma cesta básica, pelo menos. Né? Tem gente que não está tendo nem isso no momento. O ideal é que fosse maior, né? E que também seja
desburocratizado, né? Essa é uma outra luta aí que tem que ser feita para que isso seja desburocratizado, essa distribuição de recursos seja justa, né? Para que não sejam prêmios muito altos, mas que sejam prêmios que atendam à demanda da cidade ou no caso do estado, né? E por que eu falei do estado? Justamente para falar aí do PROAC Lab, né? Que saiu esses dias, foi lançado esses dias e as inscrições aí estão abertas até 28 de setembro. Tá? Lembrando que a gente no outro vídeo falou um pouco sobre o PROAC Expresso, PROAC Direto, mas aqui eu quero falar sobre o PROAC Lab, que saiu agora, essa semana, e que é aí, na verdade, o uso desses recursos remanescentes que ficaram aí, não foram usados no ano passado e que vão ser usados agora, né? São 11 linhas, 11 editais, né, do PROAC Lab, tá? E tem algumas questões, né? Primeiro, esse PROAC Lab, eles optaram por fazer aí prêmios, né, por histórico, tanto de artistas, quanto diretores, produtores e etc., mas divididos em linguagens. Vocês percebem aí, dentre esses 11, que em algumas linguagens tem mais editais do que outras, né? Você percebe ali que tem, por exemplo, música tem apenas um, né, para artistas, enquanto você tem outras linguagens que você tem premiação para artista, para produtor, para diretor. E isso, inclusive, o pessoal da música reclamou muito, mas não só, né? Não é a única área que ficou aí de fora. E a gente viu aí que os técnicos, né, por exemplo, que são super importantes, principalmente para as artes da cena, mas não só, para audiovisual também, ficaram de fora, né? O que é muito complicado, né? Porque a gente precisa ter uma compreensão maior, né, dos trabalhadores da cultura. Nem só de artista, produtor e diretor vive a cultura, né? A cultura é uma gama gigantesca de profissionais, né? Tanto os profissionais técnicos quanto os de apoio, né? De logística, etc. Gente que vive disso a vida inteira, né? Então isso é muito complicado, né? Aí alguém pode falar, mas por que eu vou dar um prêmio para um técnico? Poxa vida, né? Eu acho que assim não dá para fazer um espetáculo sem um iluminador, por exemplo, né? Ele não existe, né? Não dá para fazer um espetáculo sem a pessoa do som, né? Isso é super importante, né? Tão importante quanto o protagonista de um espetáculo, né? Quanto um vocalista de uma banda, enfim. Então, isso já é um grande problema, né? Outra questão aí que eu vejo que eu achei que para premiação são editais extremamente burocráticos, mais uma vez, né? A burocracia aí, Sérgio Saleitão, né?